Minhas irmãs, meus irmãos, em Teresina, ao contrário do que se pensa, há muitas coisas para se ver. Entre elas, uma galeria nova que foi criada no Mercado Central, onde acontecem muitas coisas interessantes. Vejam essa matéria que eu fiz com o maior carinho. Minhas irmãs, meus irmãos, em 1976, a professora Aldenora Mesquita me convidou para conhecer o trabalho de um rapaz que estava expondo na Galeria Cromwell de Carvalho. E ela me disse, é um menino, mas bastante talentoso. E quando eu cheguei ao local, eu me deparei com umas 20 ou 30 me parece, telas de Fernando Costa. Eu me surpreendi, mas eu me surpreendi de tal forma que fiz a única coisa que se pode fazer para demonstrar apreço pela obra de um artista. Eu comprei 3 quadros e o Fernando só vendeu 3 quadros. Eu fiquei com este, dei um para o poeta Paulo Machado e o outro se extraviou numa gráfica onde eu mandei fazer um jornal. Em seguida, passamos a trabalhar juntos e o Fernando chegou a esse nível de sofisticação. Essa foi uma peça feita de encomenda. Eu pedi ao Fernando que ele me fizesse um Don Quixote sertanejo. Esse trabalho é indiscutivelmente, em matéria de bico de pena, uma das coisas mais consequentes, mais fortes que eu já vi. Esse trabalho foi feito de encomenda para mim. Mas eu quero conversar com um cidadão que é o curador da exposição que se realiza aqui. Chega aqui, Guto, por favor. Me fale como é que nasceu a ideia dessa exposição. Então, há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu fui na casa da Silene Costa, que é irmã do Fernando Costa, e eu tinha curiosidade de conhecer as obras deles que estavam guardadas com ela e que a gente não tinha acesso. Muitas obras em papel, muitos desenhos, gravuras, e elas não estavam ainda emolduradas, elas estavam guardadas, muito bem guardadas pela família, mas assim, sem o conhecimento do público. Quando eu comecei a ver as obras, aquilo ali me chamou muita atenção. Era a última fase dele, os últimos anos dele, o traço dele está muito elegante, está muito bonito. Eu disse, não, nós precisamos fazer uma exposição com esses últimos trabalhos dele. Então foi nascendo essa ideia, nós colocamos no CIE, que deu certo. Bem, a exposição se chama A Santa Ceia? Da Santa Ceia e outros avulsos. Então bora começar aqui, vamos cá. Essa tela, por incrível que pareça, traduz o Fernando melhor que qualquer palavra, qualquer definição. O Fernando era uma pessoa plácida, era uma pessoa sossegada, extremamente elegante no vestir, elegante no falar, com uma sofisticação em termos de gosto musical. Ele adorava os músicos jazz, ele adorava o blues, e dos brasileiros os melhores. Então o Fernando era um homem de muito bom gosto. E como pintor, a obra fala por si só. Mas vamos ver ali o quadro que dá nome à exposição. Dá para fazer daqui mesmo, né, menino? Dá para fazer? Se você chama lá, tá? Essa Santa Ceia é incrível. E o curador chamou a atenção por uma coisa curiosa. É uma Santa Ceia em que ele trabalha com ex-votos. Uma sacada e tanto, não é? Pois é, essa tela, quando eu a vi pela primeira vez, foi por retrato. E aí foi quando eu dei conta, não, esse artista aí, ele tem algo mais. Porque ele transformou, vamos dizer, a imaginação dele vai construindo camadas e camadas de significação. Então, assim, o ex-voto do Jesus e os apóstolos termina transformando a Santa Ceia, aquele momento, num jogo de tabuleiro, quase um jogo de tabuleiro, né? É verdade, E ao mesmo tempo ele é rígido, o ex-voto ele é uma escultura rígida, mas ao mesmo tempo tem uma tensão, é como se fosse um lance do destino. Olha que legal, olha o Fernando aí, a figurinha do Fernando,
O Fernando era muito sossegado. O Fernando era uma figura doce. Bom, aqui está o Fernando. Aqui o Fernando, quando saiu de cena, ele tinha esse perfil aí. Ele estava com esse perfil. Aqui já é o Fernando num outro momento. O Fernando já tinha tido um problema sério, teve doente, quando ele começou a trabalhar com essas imagens. Aqui, esses trabalhos também. Ele deixou muitos desenhos, né? Aqui tem pouca coisa se levar em conta o que ele deixou, não é? Ele deixou cadernos, ele deixou cadernos, ele deixou isso feito em vários materiais e faltou uma faceta dele aqui. Evidentemente você não pôde pegar tudo. Lógico. A do xilogravurista era excelente xilogravurista. Trabalhava com madeira e trabalhava com linóleo. Bom, pequenas peças. O Fernando, ele adorava pintar em espaços grandes. E esta série é minimalista. Se você dá uma olhada para isso aqui, olha, a figura humana permanece aqui, mas ela já tem uma dimensão bem diferente daquela que tinha no primeiro momento. Por favor, essa exposição fica até quando aqui? Ela fica até 11 de dezembro, né? São 45 dias. De segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde, e aos sábados, que é um dia muito bom para visitar, que é de 9 às 2 da tarde. Dia 7 de dezembro, que é o último sábado da exposição, nós estamos lançando o catálogo aqui. Né? Eu, a Silene Costa, a família, estamos lançando aqui o catálogo dessa exposição, da Santa Ceia e os outros avulsos. Minhas irmãs, meus irmãos, eu que convivi tão de perto com o Fernando, eu que fiz tanta coisa com o Fernando, capa de livro e outras coisas, ilustração de livro, eu confesso a vocês que me sinto bastante emocionado e feliz, porque é preciso que as novas gerações tomem conhecimento das potencialidades desse rapaz. Com 26 anos, um artista não pode estar pronto. E o Fernando ainda teria muita coisa a acrescentar. Mas o que você vai encontrar aqui já dá uma dimensão de quem era Fernando Costa. Venha ao Mercado Central. O primeiro é um lugar agradabilíssimo. É um pedaço de Teresina que não se deixou contaminar pela chamada modernidade. Venha ao mercado e venha à exposição do Fernando, que vale a pena. Toda essa geração de pintores, a partir da década de 70, recebeu uma enorme influência do Fernando. É curioso como é que um artista tão sossegado, é curioso como é que uma pessoa que falava tão pouco, mas ao mesmo tempo era contagiante. O Salgado Maranhão, o Fernando morou uma época no Rio de Janeiro com o Salgado, e o Salgado dizia, o Fernando não caminha, o Fernando levita. E o Fernando estava sempre muito perto de mim, a gente viajava pelos sertões apresentando coisas, fazendo trabalhos. O Fernando era capaz de ficar 1 hora ao seu lado sem dizer uma palavra, era um silêncio que não incomodava. O Fernando era realmente um príncipe. E em matéria de trabalho, isso que você viu nesta exposição é o mínimo. Eu cobrei do Guto que ele faça uma coisa mais ampla, uma retrospectiva, com as grandes telas do Fernando, com os grandes momentos do Fernando, notadamente com uma série chamada Apocalipse, em que o Fernando pintou a recriação ou a destruição do mundo por uma ótica só dele. Vale a pena ver o trabalho do Fernando.